Senhor, meus irmãos, amém? Estamos aqui novamente para mais um estudo, na qual nós estamos fazendo uma série de estudo sobre as introduções aos livros, na qual nós estamos abordando, conversando sobre os livros, para que possa te ajudar no estudo que você vai fazer aí do seu livro. Estudamos na semana passada sobre o livro do Gênesis e esta semana estaremos estudando sobre o livro do Êxodo. Então eu quero contar para vocês aqui uma coisa curiosa aqui, no capítulo número 1, do versículo 1 do livro de Gênesis, nos diz assim a palavra do Senhor: são estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com a sua respectiva família. Uma coisa curiosa aqui é que o nome livro Êxodo, ele não vem da Bíblia hebraica, ele vem do grego, da Septuaginta. Êxodo significa saída. Só que o verdadeiro nome que os judeus davam para os livros eram as primeiras letras que eram escritas. Então, portanto, o nome de Êxodo na Bíblia hebraica se chama Estes, portanto, são os nomes. É igualzinho o livro de Gênesis. Gênesis é uma palavra grega e ela significa origem. E a palavra nos diz no início de Gênesis, fala assim, ó, no princípio. Então, na Bíblia hebraica, o livro de Gênesis chama no princípio. Isso aqui é só uma curiosidade para você poder estar sabendo sobre a origem dos nomes bíblicos. E hoje nós vamos estar falando aí sobre esse livro de Êxodo, que é um livro riquíssimo, é um livro poderoso, é um livro que ele vai tratar sobre a libertação do povo de Deus. Ali ele vai falar como o povo de Deus foi escravizado, na qual se levantou uma geração após outra, um faraó após o outro, até que então surgiu um faraó na qual ele não conhecia os feitos de José, como nós falamos sobre o final do livro de Gênesis. Safanete-Paneia, que é José, o salvador do mundo, né, naquele tempo, ele salvou o Egito e toda a terra. Então esse rei se levantou, não conhecia mais José, e o povo de Deus estava se multiplicando de forma poderosa no Egito. Então o faraó ele temeu uma grande rebelião deste povo, e ali ele escravizou o povo, oprimiu o povo e colocou o povo debaixo de um jugo. Então o que acontece? Ali levantou este rei e escravizou esses filhos, e ali o povo foi escravizado pelo Egito. Então essa é a história da escravidão. O povo não foi escravizado simplesmente porque foram pegos e foram levados cativo para uma terra. Eles estavam numa terra livre e ali se tornaram escravos. Então o livro de Êxodo, que no grego, como nós falamos, significa saída, se trata principalmente sobre a saída do povo da escravidão, da saída do povo ali do Egito, dessa terra na qual eles serviram durante 400 anos. E aí nós vamos estar abordando dentro deste livro aqui coisas muito importantes. Nós vamos estar falando daqui a pouco sobre Êxodos e o seu cumprimento no Novo Testamento. Mas primeiro vamos abordar sobre este livro, sobre o seu conteúdo, como na qual nós já estamos falando. E em Êxodo, nós vemos aqui 10 pragas vindo de juízo contra Faraó. Quem diria, né? 10 pragas vindo de juízo contra Faraó e seu país, por ter escravizado o povo de Deus, por ter feito tantas coisas ruins com o povo de Deus. E ali Deus derramou esse juízo, a ira dele sobre Faraó. E é muito importante notar que cada praga destas, elas demonstravam uma derrota do Deus egípcio. Todas as pragas, elas eram destinadas para esses deuses na qual eles confiavam, na qual eles criam. Ali nós vemos a água no sangue no Egito, porque o Egito para ele, o Rio Nilo para eles era um rio fértil, era um rio forte, poderoso, e ali na qual quando o rio se transformou em sangue, eles naquele exato momento ali viram o Deus deles, Amon, ser destruído ali
e Deus subjugou todos os deuses egípcios quando veio a escuridão, porque os egípcios eles se tratavam que quando vinha a noite, um certo Deus estava lutando, e quando vinha amanhã, este Deus ele vencia esta batalha. Então é muito interessante notar que cada uma dessas pragas era um deus egípcio que era derrotado por Deus, mostrando assim Deus o tão poderoso, na qual ele se declarou para Moisés: Moisés, é dessa forma que você vai falar para o faraó: eu sou o grande eu sou. Isso significa o quê? Autoexistência. Ninguém é além dele. O interessante desse eu sou, nós podemos pegar aí na gramática hebraica. Nós temos a gramática no português, que a primeira pessoa do português é o eu, a segunda é você. Mas no hebraico não é assim. A primeira pessoa na gramática hebraica, o eu, é Deus. A segunda é você. E a terceira, que sou eu. Então você vê a diferença da gramática hebraica e que nós vemos aqui nesta passagem do livro de Êxodo, como ela é tão poderosa, como a primeira pessoa ela é Deus. E aí Deus demonstrando para Faraó que ele era o primeiro, que ele era o único, e que não havia outro além dele e que ele era a única existência. Então nós vemos aí, e depois quando chega na 10ª praga, na qual morrem os primogênitos dos egípcios, ali foi uma vingança, nós podemos se tratar assim, né, pelo que Faraó fez com os filhos de Israel, dando a eles morte, dando a eles um fim para que não se multiplicasse. E foi nesse tempo em que Deus vingou os filhos de Faraó, os filhos dos hebreus para Faraó. Então é muito forte isso. E ali depois o povo foge, não assim, mas foge, sai livre, de livre e espontânea vontade, com ouros, muitas coisas ricas de Israel, do Egito, e tendo assim, sendo pago todos os anos que Israel ficou escravizado pelos egípcios. E ali depois tem aquela travessia no Mar Vermelho, que é fantástica, que é poderosa, na qual o mar se dividiu em 2 paredes e o povo passou a seco. E o interessante é que ali foi a última derrota de Faraó, na qual tentaram passar sobre o mar, e ali morreu todo o seu exército. E ali depois começa a narrativa de 40 anos na qual o povo passou pelo deserto. E ali nós vamos ver no livro do Êxodo as leis. Até então o povo ele não tinha leis, cada um andava sobre sua vontade, cada um andava como entendia bem os seus olhos, segundo o seu coração, e o povo não tinha lei nenhuma. E aí foi necessário trazer uma lei moral, para que o povo pudesse praticar, para que o povo pudesse obedecer. E é muito interessante, quando vem ali no Monte Sinai, quando Deus desce ali perante o povo com nuvens negras, raios, fogo, ali Deus mostra para eles e traz as 10 leis, chamado de decálogo, na qual o povo tinha que cumprir corretamente, na qual Moisés passou 40 dias no monte pela segunda vez, né, e trouxe essas tábuas da lei, escrito esses 10 mandamentos, que ficaria dentro da Arca da Aliança. E ali nós vamos ver diversas leis. Ao todo, de Êxodo até o livro de Levítico, e também temos números de Deuteronômio, são no total 613 leis que o povo teria que obedecer, que o povo teria que cumprir. E muito interessante que são leis positivas e leis negativas. Eu vou deixar para poder falar isso melhor na semana que vem no livro de Levítico sobre essas leis, para você poder ficar curioso aí. Essas leis são muito importantes aí para o cumprimento. Então eu quero trazer para você aí o Gênesis e seu cumprimento no Novo Testamento.
Êxodo e seu cumprimento no Novo Testamento. O livro de Êxodo ele é riquíssimo em seu cumprimento no Novo Testamento, começando pela vida de Moisés. Moisés nada mais do que simbolizou o nosso Cristo, o nosso Senhor. E a vida dele todinha, ela trouxe uma ilustração. Nós vamos falar vamos estudar o livro de Deuteronômio, sobre um profeta na qual Deus prometeu, um profeta como Moisés, um homem como Moisés. E ali nós vamos ver ali Moisés, ele tendo isso desde o seu nascimento, quando ele fugiu da chacina, do infanticídio que Faraó cometeu. Isso nós vemos também em Jesus, quando em Belém teve um infanticídio por Herodes, matando todas as crianças até os 2 anos. Assim foi também no tempo de Moisés. Todas as crianças até 2 anos foram mortas pelo rei Faraó. E ali Moisés conseguiu sobreviver naquele tempo ali, sendo refugiado nas águas do Nilo, dentro de um cesto pela sua mãe, como foi no caso de Jesus. Nós vamos ver Moisés trazendo a lei, e aí nós vemos também Jesus trazendo a graça. São muito semelhantes eles, e nós vamos ver, além disso, do seu cumprimento, a Páscoa. Nada melhor do que a Páscoa, né? Que significa passar, pular, que significa passar de uma vida para outra, na qual o povo passou da escravidão para a liberdade, e na qual nós também nos entendemos dentro da palavra do Senhor que Cristo é a nossa Páscoa, na qual Ele nos libertou da condenação, nos livrou da condenação e passou-nos para a vida eterna. Então a Páscoa ela tem um simbolismo riquíssimo em Jesus Cristo, na qual o povo ele tinha que matar um cordeiro, e esse cordeiro ele tinha que aspergir os umbrais da porta, e quando passasse o anjo da morte, não feria nenhum filho de Israel. Assim é nas nossas vidas hoje no Novo Testamento. Todo aquele que tem o sangue aspergido de Jesus, quando vier o Senhor naquele grande dia, esses que tiverem este sangue serão salvos. Quem não tiver não vai ser salvo. Então nós vemos aí este cumprimento poderoso dentro aí do livro de Êxodo e o seu cumprimento no Novo Testamento. Nós temos ali também a rocha dando a água, e ali simbolizando Jesus Cristo, que é a água viva, que é a rocha. Nós temos ali o povo passando pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho, se você não sabe, ali simbolizou um batismo, na qual todo o povo foi batizado pelo Mar Vermelho ali. Isso simbolizou, Paulo retrata isso em 1 Coríntios capítulo 10. E nós temos diversas passagens ali. Nós temos o templo. O templo ali, ele simbolizou a vinda de Jesus, ele simbolizou todos os feitos na qual Jesus fez. Naquele tempo era o tabernáculo, né? E ali você pode ver que o tabernáculo, ele tinha ali a porta da entrada, e a porta ela já simboliza Jesus sendo a porta, e ele falando assim, eu sou a porta, quando ele fala no livro do Evangelho de João, no capítulo 10. Assim que você entra no templo, você vai se encontrar ali com a bacia da purificação, na qual simboliza a purificação que o Senhor Jesus nos oferece pela água. E depois tem o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados. Esse altar do holocausto, no Novo Testamento, ele simbolizou a cruz de Jesus. E entrando, essas partes que eu falei até então, elas estavam do lado de fora. E agora entrando para o tabernáculo, você tem 2 compartimentos, um chamado Santo e o outro chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. E ali nesse Santo dos Santos, nós temos ali de um lado o candelabro com as suas 7 hastes, e todas elas, no finalzinho delas assim, com amêndoas assim, e na qual o fogo pegava ali dia e noite e não podia se apagar, na qual o sacerdote tinha que fazer isso simbolizando Jesus Cristo, a luz do mundo, e na qual nós vemos também no seu cumprimento no livro do Apocalipse, dizendo que o candelabro ele é a igreja.
São as 7 igrejas, no total todas as igrejas, e Cristo passando no meio dela. Nós temos do outro lado a mesa do pão da propiciação, na qual nós entendemos quando Jesus Cristo se referiu no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Então Cristo é o pão na qual nós temos que nos alimentar todos os dias. Então nós temos ali também depois o altar do incenso, que separava ali o santo dos santos do santo. Então ali a qual o sacerdote todo dia oferecia intercessão, e aquela fumaça entrava para dentro ali, na qual este outro compartimento e ficava a Arca da Aliança, na qual representava a presença de Deus, do nosso Deus glorioso. E aí está a história do tabernáculo. Nós sabemos que este véu do templo ali, ele se rasgou de alto a baixo, como nos narra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 51, rasgou de alto a baixo, cumprindo-se assim que o caminho estava livre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, este é o estudo que eu quero deixar para você neste dia, a introdução ao livro do Êxodo, que você possa aí se desfrutar deste livro. É um livro maravilhoso, é um livro fantástico. Mas você pode se inscreva aí no canal, deixa o seu like e compartilhe aí, amém? Deus abençoe, fique na paz de Jesus, amém.